Então vamos lá, vamos pegar um desses casos aqui, por exemplo, sei lá, peguei esse aqui, ó. Converter um objeto em uma lista. Alguém chegou a fazer isso daí? Não? Então eu vou criar uma função. O que é esse exercício? Eu tenho um objeto, por exemplo, esse objeto aqui. E a ideia é transformar esse objeto numa lista que tenha vários, é um array, né? Retornar um array e que cada posição do array seja um arrayzinho pequenininho com duas informações. A primeira informação é a chave da propriedade e a segunda informação é o valor da propriedade. Ok? Entenderam o que é para fazer? Dúvida? Sim? Não? Ó, esse é o objeto. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem melhor. Eu tenho um objeto aqui, tá certo? Que tem a propriedade nome e o valor Holly, a propriedade idade e o valor 35, a propriedade papel e o valor productor. E o objetivo é criar uma função que vai receber qualquer tipo de objeto, um objeto qualquer, e vai transformar esse objeto nessa estrutura aqui, que é uma estrutura diferente dessa aqui. Certo? Como é que eu faço isso? Ideias. Vou criar um arquivo aqui. Aliás, não vou criar nada. Vou usar o Replit. Sim, porque o array o objeto e o array são, os dois são objetos. O array também é objeto, mas o objeto não é array. O objeto tem um array com endereço. O objeto é objeto, o array é um objeto, mas também é array. O array tem coisas a mais que o objeto. O array é como se fosse uma cesta nas quais a gente põe os objetos. A cesta do meu objeto. É uma cesta, mas é uma cesta especial onde você tem uma determinada ordem. Certo? Um armário. Isso, são várias prateleiras e você tem que colocar uma coisa na prateleira 1, uma coisa na prateleira 2 e assim por diante. A prateleira em si também é um objeto. Na verdade, a prateleira não é um objeto. O que está dentro da prateleira é um objeto. E o array? O armário é um objeto. O array é o armário. Cada prateleira recebe... Nossa, ficou super claro, gente. Agora sim. Todo mundo entendeu. Vamos lá. Vou vir aqui. Vou abrir aqui um console qualquer. Tá dando pra ver? Tá bem grande, né? Ó, quando eu faço assim, isso aqui é um array, tá? Tranquilo? O que tem dentro desse array? Nada. Existe o armário, mas ele não tem nenhuma prateleira e não tem nem nada nenhuma prateleira, certo? Vazio. É virtual, tá, esse armário, não é de verdade. É um armário virtual. Ok. Agora, o que é isso aqui? Prateleira. É um array que tem uma prateleira com um objeto nessa prateleira. O que tem nessa prateleira? O número 1. E agora? O que tem nesse armário? A string 1. Certo? E agora? O que tem nesse armário? Duas prateleiras. Na primeira prateleira tem string 1, na segunda tem a string 2. Certo? Opa, deu erro, porque não existe. Ele não deixa fazer isso aqui. Também não deixa. Então não vai dar pra fazer o que eu queria. Então não dá pra você ter não dá pra você ter... Vai, vamos lá. Voltando no exemplo. Tenho duas prateleiras, tá? E agora? O que eu fiz quando eu criei isso aqui? Criei uma variável que aponta para esse armário. Então agora eu não preciso... Agora eu consigo acessar os elementos desse armário virtual
usando essa variável. Por exemplo, se eu colocar armário 0, o que vai acontecer? Ele já mostrou aqui, né, na verdade. Então, meio que quando você coloca assim, você está chamando uma prateleira. Eu estou pegando, eu estou falando assim para ele, me dá o objeto que está na prateleira 0. Me dá o objeto que está na prateleira 1. Certo? E se eu fizer assim? Me dá o objeto que está na prateleira 2. Não tem. Então, assim, a prateleira, virtualmente, ela até existe. Então, assim, no JavaScript, quando eu crio um array, existem todas as prateleiras do universo. Só que elas são virtuais, elas não, na prática não tem nada em nenhuma delas. Né? Então, quando eu crio um array em JavaScript, ele cria um armário com infinitas prateleiras, só que não tem nada em nenhuma delas. Então, para todos os efeitos, é um armário sem prateleira. É como se fosse uma compilação de slots, e aí cada um busca. São prateleiras em potencial, né? Um lugar em potencial para você colocar, porque é a memória do computador. No fundo, quando a gente fala de prateleira, a gente está falando de uma posição na memória do computador. Eu estou dizendo, essa posição de memória, a memória existe, está ali. Fisicamente, existe um pente de memória com um espaço para você colocar alguma coisa lá. Só que, se você não colocar nada, esse espaço não tem nada. Ele existe. E aí, quando eu falo... Quando eu coloco isso assim, por exemplo, eu estou dizendo, coloca na prateleira 2 esse conteúdo aqui. Mas daí, se você chamar a array inteira, apareceria esse 3 ou... Apareceria ou não apareceria? Certo? E se eu fizer assim, ponto length, o que ele vai retornar? Ele já retorna, Jó. Por que ele faz isso? Pera aí, não, calma. Calma que tá muito chato isso. Vou entrar no Replit. Nossa, e agora? Qual é a minha senha desse negócio? Não, não é pelo Google. Acho que é pelo GitHub. Aí, foi. JavaScript. De facto. Não quero aprender nada. Ok, agora sim. Voltando. Espera aí, deixa eu esconder isso aqui. Deixa eu aumentar as letras. Não, acho que tá bom, né? Desse jeito aqui já dava pra ver, né? Pouquinho maior, né? Ficou bom assim? Deixa eu clicar aqui. Bom, agora sim. Então vamos lá. Eu tinha lá 1, 2, e aí, bom. Foi lá. Ele retornou. Então eu tenho um array que tem duas coisas, ok? Você consegue escrever aí? Não aqui no Java. Escrever aqui? É possível. Esse é o console normal, como qualquer outro. Você pode fazer qualquer coisa que ele vai fazer em JavaScript. 1 mais 1, 2. Tá? Mas esse você tem que dar o enter para poder dar o resultado. Tem que dar enter para poder dar o resultado. Por isso que eu vim pra cá. Tá. Então vamos lá, gente. Voltando. Eu tinha lá o meu objeto, o var, ou let, né? Let armário igual a isso aqui. Ok? Então, se eu colocar armário, o que ele vai retornar? O que ele vai imprimir? O array com as duas coisas, certo? Então, se eu fizer armário 1, o que ele vai retornar? Agora eu dei enter, não era para ter dado, mas tudo bem. Disfarça. Isso, agora limpei tudo. Então tá, armário 0, o que ele vai retornar? 1, tudo bem? Então tá. Aí você pergunta, isso é um array ou isso é um objeto? Tipo, tudo em JavaScript é objeto. Então, o array também é um objeto. Mas ele é um objeto, tipo, que tem coisas especiais. Tá? Tipo isso. Se eu colocar armário assim, o que acontece? Vai dar undefined, né? E se eu fizer armário A igual a 1? Ele atribuiu, ele é um objeto. Então se eu colocar armário
A, ele retorna 1. Mas O A, no lugar onde está o A não seria o index. Então, por isso que eu tô falando. O array nada mais é do que um objeto que você tem os indexes. Você pode usar ele como objeto também, porque tudo em JavaScript é objeto. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso, eu só mostrei para vocês que eu provei que é um objeto. Se eu fizer armário.a, ele retorna 1. Ele é igual a um objeto. Só que ele tem um objeto especial, que tem essa coisa de ter a sequência dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mas ele pode ter função. Se eu fizer armário.b, o que ele vai retornar? Undefined. Né? E se eu fizer armário.b igual a function, colocar uma função aqui, uma função que retorna um número 1, uma função que não tem nada, certo? Então o que é o armário B? É uma função. E se eu executar armário B, ele vai executar a função. Tudo em JavaScript é objeto, inclusive o array. Tá bom? Confuso? Mas não é confuso, porque assim, por que não é confuso? Porque tudo é objeto. Então é simples. Tudo é objeto. Qualquer coisa é objeto. Então, fiquem com isso. E a função? A função é um objeto? Sim, tudo é objeto. Tudo é objeto, não sei, vamos ver, ó. Vou criar var a igual a function, vou criar uma função que não que retorna, sei lá, 4. Criei uma função chamada a, certo? A é uma função. Então, se eu executar ela, ele me retornou 4. Certo? E se eu fizer a.b? Undefined. Certo? E se eu fizer a.b igual a 1? A função também é objeto. Tudo em JavaScript é objeto. Não é sobre objetos que a gente está falando? Tudo em JavaScript é objeto. A função é um objeto. Quando você coloca esse igual a 1, ela está atribuindo. Eu estou atribuindo um valor, exatamente. Exatamente. A seria o equivalente a fazer isso aqui, né? Lembra? Como é que você atribui um valor numa propriedade de um objeto? Tem duas formas. Ou você faz nome do objeto, ponto, nome do atributo igual a tal coisa, ou você faz desse jeito, AB igual a 7. Certo? Então se eu colocar A.B, agora não é mais 1, agora é 7. De novo. O que é o A? O A... Ixi, Mary. Só eu que não sei o que está acontecendo. É. Ó, vou começar do zero de novo, tá? Eu vim aqui no A e disse que ele era uma função, certo? E aí, se eu botar o A aqui, ele diz que ele é uma função. Então, nossa, ele é só uma função. É, mas é só porque ele imprime ele bonitinho assim, ele é uma função. Mas eu posso pegar o A, que eu sei que tudo no JavaScript é objeto, e fazer A ponto, ou A, B, igual a 7. Certo? Então, agora quando eu for mandar imprimir o A, aí ele já mudou. Ele é uma função, é um objeto que tem uma função ali, mas que também tem uma propriedade B. Mas por que não tem vírgula depois do function? Hã? Por que não tem vírgula depois do function? Eu acho que é uma maneira que ele imprime, que é assim. É um jeito dele... É estranho mesmo. Poderia ter vírgula. Ele é estranho, poderia. É estranho. Eu teria colocado uma vírgula se eu fosse o cara que fez o JavaScript, mas eu não coloquei. Não fui eu que fiz o JavaScript. Eu teria Então, mudado. Tá na hora de fazer, então, o JavaScript. Mas continua sendo um objeto. É que quando não tem nenhuma outra coisa naquela função, quando você cria uma função e ela é só uma função, ela é um objeto. Mas como só tem a função, então na hora de imprimir, ele imprime função bonitinho. Mas quando tem outras coisas além da função, aí ele fica meio... Bom, vou imprimir tudo que tem, e aí ele acaba imprimindo daquele jeito. Né? Beleza. Então, o que a gente quer fazer? Voltando. Então, agora vamos pensar num objeto tradicional. Porque um objeto a gente só consegue criar usando chaves? Não, entendeu? Porque tudo em JavaScript é objeto. Então, quando você cria um array, é um objeto. Quando você bota um número, o 1 é um objeto? Se tudo é objeto. Tudo é objeto? Então, vamos lá. Então, teoricamente, eu poderia fazer assim, né? 1A igual a 7.
certo? Ele deixou fazer, mas ele não, eu não sei como acessar. Deixa eu ver se eu fizer 1.a, vamos ver o que acontece. Apenas um problema. Invalid unexpected. E se eu colocar assim? Undefined. Então, ele na verdade, assim, o é um objeto. Porém, ele é um objeto especial. Ele é um objeto especial porque eu não consigo mudar ele. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, ó, se eu fizer assim, var a igual a 1, tá? Então, o que o meu a tem? 1, certo? Se eu fizer a b igual a 7 e colocar a, tá vendo? Eu não consigo mudar. Quando o meu objeto é um número, eu não consigo adicionar propriedades nele, eu não consigo mudar a forma como ele é impresso e etc. Então ele é um objeto, tanto que ele aceita, você viu que ele aceitou, porém se eu fizer a ponto, sei lá, qualquer coisa, ele vai dar undefined, certo? Então ele é um objeto, só que eu não consigo fazer coisas que eu consigo fazer em todos os objetos. É por isso que a gente não consegue colocar uma variável começando por um número? Sim, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Alguém levantou a mão ali? Alguém fez? Não. Ok. Então tá. Então, o é um objeto. E a string? É um objeto? Sim. É um objeto. Tudo bom, né? Então, eu vou colocar numa... É um objeto especial? Boa pergunta, não sei, vamos ver. Vamos ver. A igual a 1. X. X.a. Undefined. Então parece ser um objeto especial. Mas é um objeto. Então, assim, tudo é objeto, mas tem alguns objetos que são especiais. O que são esses objetos? São objetos imutáveis. Eu não consigo mudar. Eu consigo criar eles, mas eu não consigo mudar. Então, quando eu faço assim, a igual a alguma coisa do tipo... Vamos pegar alguma coisa mais legal. Tipo assim, música igual. Título, vai malandra. Cantora, Anitta. Certo? Eu tenho um objeto, música, que tem duas propriedades. O título e a cantora. Certo? Esse objeto, ele é mutável. O que significa dizer que ele é mutável? Significa que eu posso alterar coisas dentro desse objeto. Por exemplo, eu posso colocar música, ponto, duração, igual 3 minutos. Certo? Então agora se eu imprimir música, agora ela tem 3 propriedades, e não mais 2 como tinha antes. Se certo? você mudar, sei lá, o título, eu boto música.título. Música.título igual, sei lá, Show das Poderosas. Show das Poderosas. Veneno. Só para ir mais rápido. Pronto, mudei. Né? Então eu poderia, inclusive, introduzir um bug. Poderia colocar aqui, por exemplo, sei lá, é preciso saber viver. Né? E aí agora a minha música, ela tá bugada, porque ela tem um título, só que não é dessa cantora. Né? Então, assim, isso mostra que quando a gente tem objetos que são mutáveis, a gente pode potencialmente introduzir um bug, porque eu posso mudar uma propriedade que faz com que o meu objeto fique, sei lá, inconsistente ou errado, dependendo da situação. Claro que foi só uma coisa para ilustrar. A mutabilidade, ela torna o nosso código potencialmente... Um pouco mais frágil. Ele pode inserir um bug se você mudar errada. Se você mudar não é uma coisa ruim, mas se você não pode mudar, o que tá lá, então assim, se tá funcionando, vai continuar funcionando. Agora, se você pode mudar, você tem que mudar com cuidado, porque se você mudar errado, você vai introduzir um bug. Toda vez que você escreve
escreve, ou seja, altera um dado, é quando você está potencialmente introduzindo bug. Se você não escrevesse nenhum dado em nenhum momento, você nunca ia introduzir bug. Porque tudo ia ser como sempre foi. Né? Leis do universo. A função, normalmente, quando a gente fala de função, a gente pensa sempre em coisas que não mudam em nada. É óbvio que existem alguns momentos que a gente vai precisar mudar coisas no nosso código. Por que a gente precisa mudar? Porque eu preciso transferir um dado. Sei lá, preciso mandar um e-mail. O que é mandar um e-mail? Mandar um e-mail é pegar os bytes que estão nesse computador e enviar eles para a rede mandar para um outro computador e escrever esse e-mail no computador do meu amigo. Então, alguma coisa mudou. Que eu tinha um disco rígido no meu computador, ele leu a informação no meu disco rígido, ele mandou para a rede, e essa informação chegou no meu amigo e escreveu essa informação no disco rígido dele. Então mudou. Certo? Tudo que muda tem potencial de dar erro. Agora, o que não muda na computação? Uma função que não muda. O que seria uma função que não muda? Não muda nada. Uma constante. Uma constante não muda. Tipo, no JavaScript tem até um código para isso. Você coloca const a igual a 7. Certo? Opa! Ah, já foi declarado. Ele até não gostou, né? Tá vendo? CC. 7. Ok. Uma constante não muda. O que mais que não muda? Um número não muda. O número é o próprio número. Em JavaScript, quando eu crio uma função, eu sempre tenho que tentar pensar numa forma de evitar que essa função mude alguma coisa. Às vezes eu vou precisar mudar. Então, quando eu precisar mudar, que foi o que a gente fez no nosso exercício do Cypher, em vez de eu escrever uma função que faz cálculos e muda, eu crio uma função que muda. Então, aquela parte que escreve no HTML, que lê do HTML, fica separado da parte que faz o cálculo. Por quê? Porque aí eu isolo a parte que muda num pedacinho menor. Se der um bug, eu já sei onde está o bug. Normalmente o bug está onde mudou coisas. Então, eu vou criar uma função aqui. Soma. Certo? Que ela vai retornar uma soma. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês sabem o que essa função faz? Se eu escrever soma, o que ele retorna? Uma função. Como é que eu faço para somar? Passo os parâmetros. Quais parâmetros? Números. Quais números? 15? Vírgula 7. 22. Pergunta, essa função mudou alguma coisa para fazer esse cálculo? Ela não mudou nada, né? Ela simplesmente fez o cálculo e retornou. Então, entrou alguma coisa, fez um processamento e saiu alguma coisa. Certo? Não mudou nada. Não mandou e-mail, não escreveu no disco, não leu do HTML, não escreveu no HTML, não fez nada, só fez um cálculo. Então, isso em JavaScript é muito importante vocês lembrarem. Toda vez que você não muda nada, você está programando funcionalmente falando. Se você está mudando alguma coisa, não que... De novo, você sempre vai precisar mudar alguma coisa. Mas a parte que muda é a parte onde tem o perigo de dar bug. Então, tentem isolar a parte que muda da parte que não muda. Uma vez feito isso, toda parte que não muda, toda parte que é função, você pode passar essa função para outros lugares. Você pode, inclusive, pegar essa função, jogar num outro computador e falar para ela, executa essa função aqui, aí, nesse computador, não no meu. Essa é a vantagem da programação funcional. Você consegue pegar uma função e mandar ela para um outro lugar para ela fazer a execução dela. Isso faz com que você consiga escalar o seu sistema muito, porque você pode rodar em todos os computadores do mundo. Né? Você pode rodar na nuvem. Você só manda para o computador a função,
e todas as entradas. E aí, esse computador vai fazer a conta e vai te devolver todas as saídas. E ele não precisou mudar nada, ele não precisou escrever no disco, não precisou mudar um HTML, então é uma caixa que entrou uma função, um monte de dado que você queria que aquela função fizesse o cálculo e o retorno dela. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver? Tem nada a ver. Mas tem a ver. Porque a gente estava falando qual que é o objetivo. Eu tenho um objeto. Então vamos voltar no objeto. A1, B2. Certo? O que ele não gostou aqui? Já não existem essas coisas. Ué, por que ele não gostou disso aqui? Var, O, igual. Ele tá apontando pros 2 pontos. Acho que o problema é ali. 2 pontos? Mas não é assim que faz? Então, ele tá apontando pro Ah, já sei. É que faltou um espaço, é isso? Ah, não, faltou um espaço, gente. B2. Ah, não, é porque eu não poderia... esse terminal não aceita fazer assim desse jeito. Tem que atribuir para alguma coisa. Não, se eu fizer assim, ó, ele dá erro. Mas é um problema desse terminal aqui. Eu preciso atribuir ele a uma variável. Ah, tá. Ok. Vamos lá, o que eu quero fazer? Qual que é o retorno esperado? Aquela função que eu ia criar. Eu ia criar uma função que transforma esse objeto ou qualquer outro objeto num array. Certo? Como que seria esse array? Seria assim, né? Um array que teriam 2 arrayzinhos. E aí cada arrayzinho teria o A1, B2. Certo? A e B poderiam ter mais de uma informação? O A e o B poderiam ter mais de uma informação? Tipo o quê? 1, 3, 5. Como assim? Você fala assim, A, assim, tipo um outro A aqui? Não, desse do mesmo A. Dentro do A, É, mais de um valor. 1,2,3, assim? Não, isso aqui vai dar erro. Mas se fizer com array, daria. Se eu botar um array, aí sim. Aí, na verdade, não é que ele tem mais do que uma informação, ele tem uma única informação, que é um array, e esse array tem 3 elementos. Mas quando for colocar um objeto, pode fazer assim. Desse jeito pode, desse jeito funciona. Se fosse assim, como seria aquele meu array, como seria o resultado? Né? Como seria? Seria assim, é um array que tem o A e o 1, 2, 3, certo? E aqui seria o B e aqui o 2. Ficou confuso? Perguntas. Mais perguntas. Quem está completamente perdido, perdeu o fio da meada. Quais situações práticas? Só para ter uma ideia. Quais situações práticas? Onde vocês se perderam? Qual foi o momento que deu bug? O array no array no array. O array no array no array. Certo? Então, isso é confuso mesmo. Dá pra fazer isso aqui Vamos lá. mais fácil. Vamos lá. Pensa que o armário, o nosso armário, ele é infinito. Então, supostamente infinito. Porque a gente tem, na verdade, esse armário é esse computador aqui. Ele tem 16 GB de RAM. 16 GB significa 16 mil milhões de posições na memória. 16 mil milhões é um número que vocês não conseguem contar. Se vocês começarem a contar agora e tentar chegar nos 16 mil milhões, vocês não vão terminar a vida de vocês e vão ter contado. É um número muito grande. Significa que, para todos os efeitos, ele passa a ser infinito, porque uma coisa tão grande que a gente não consegue nem contar, ela é quase infinita. Mas, eu estou colocando essa informação no computador. Então, quando eu faço assim, eu estou colocando nesse armário o número 1, na posição 0, certo? Vamos lá. Lembra do armário. Na posição 0 tem o número 1. Na posição 1 tem o número 2. Ah, ele não gosta que eu já tinha definido o armário. Tá bom, armário 2. Era o longe da página, só Deus. Não tem problema. Tudo bem? É um armário com 2 posições. E eu posso colocar o que eu quiser no armário, inclusive um outro armário.
Eu posso colocar no armário, na prateleira do armário, um outro armário. O organizador fica mais fácil. Entendeu? Então eu vou pegar, em vez de colocar um 2 no segunda prateleira do armário, eu vou colocar um outro armário. E esse armário vai ter o quê? Sei lá, o 2 e o 3. Certo? Então agora eu tenho um armário. Engraçado que ele não reclamou agora, né? Você vê que ele é meio tonto. Mas acho que eu tinha definido como constante, por isso que ele... Então agora eu tenho um armário que tem duas prateleiras. Na primeira prateleira ele tem o número 1 e na segunda prateleira ele tem um armário. E esse armário que está dentro do armário tem o número 2 na primeira prateleira e o número 3 na segunda, certo? E aí, o que acontece? Nesse segundo armário que eu coloquei dentro do armário, eu poderia colocar outro armário. Entendeu? Eu posso botar um armário aqui, ó, por exemplo. Então, o que é isso? Eu tenho um armário que tem na primeira prateleira o número 1, na segunda prateleira eu tenho um armário. Nesse armário eu tenho duas prateleiras. Na primeira prateleira eu tenho o número 2. Na segunda prateleira eu tenho um outro armário. E esse armário que está dentro do armário, que está dentro do armário, tem só uma prateleira e nessa prateleira tem o número 1. Se quiser mudar o número 1, É. Uma aplicação prática disso? Imagina que você é dona de um lugar que tem vários armários. Imagina que você guarda coisa para as pessoas. Você é dona de uma empresa de storages. você estava fazendo do cantor, você com a Anitta, e ela tem mais músicas, pode colocar as músicas. Por exemplo. Então vamos lá. Olha lá, ela acabou de dar um exemplo. Então imagina assim que eu tenho a Anitta, e a Anitta tem várias músicas. Então eu posso criar um armário e colocar cada música da Anitta numa prateleira do armário. Né? Ou eu poderia criar, por exemplo, vários discos, como sendo tipo armários. Então eu crio o disco 1 da Anitta, boto no armário. O disco 2 da Anitta eu boto no outro armário. Ou seja, todas as músicas do disco 1 no armário. Cada um numa prateleira. Né? Então assim, disco 1 da Anitta. Vai lá. Peraí, calma que eu não lembro. Discografia. O problema é que a Anitta não lança álbum, né? Ela só lança single, né? Vamos pegar um outro... Ué, por que não tá escrito? Se fazer isso, que ela tinha uma dúvida, para alterar o último, seria tipo, tá, armário 2, ele tem quadradinhos, 1. Vou chegar lá. Vou responder a dúvida dela. Google. Discografia Caetano Veloso. Por que ele não deixa? O que tá acontecendo aqui, gente? Discografia Caetano Veloso. Hora do lanche, por isso vocês estão... Mas é melhor continuar, eu acho, senão vai... Vamos lá, vamos só pra não perder esse fio da meada. Me dão mais 10 minutos. 15. Ó, domingo. Aí, bom, tem vários álbuns aqui, né? Ele deveria listar as músicas. Mas vamos lá. Não tem problema. Lançado em 67, né? Então tá. Então eu peguei Caetano Veloso, tá? Então Caetano Veloso tem um disco que é o Domingo. Quais são as músicas do Domingo? Vamos lá. Domingo. Cadê? Coração Vagabundo. Bom, eu não vou colocar todas, né? Mas vocês já entenderam a ideia. Cadê? Ué, eu perdi meu Replit? Eu fechei ele? Por que eu fechei? Por que eu fiz isso? Voltei. Aqui, ó. Coração Vagabundo. Coração Vagabundo. Ixi, o que aconteceu aqui? Coração Vagabundo. Vírgula. Qual que é o próximo? Avarandando. Pegar uma bem fácil. Um dia, etc. Tá? Então, pronto. Esse é o disco Domingo. Né? Então, vou botar lá. Domingo. E tem as outras músicas que eu não coloquei aqui, porque senão eu vou ficar digitando só o nome de música até o fim da aula. Certo? Muito bem. Aí ele tem outros discos. Por exemplo, um disco chamado Caetano Veloso. Ou álbum, que a primeira música é Tropicália. Então tá. Então domingo é isso aqui.
Caetano igual Tropicália. Vou botar mais uma aqui só para ilustrar. Clarice. Clarice. Ok? Então agora eu tenho dois discos. O Caetano e o Domingo. Certo? Agora eu quero pegar. Então cada um deles é um armário. Que tem duas músicas. Certo? Agora eu quero pegar esses dois discos e colocar dentro de um outro armário. Para fazer tipo aquela prateleira só de discos do Caetano Veloso. Né? Então imagina assim, a prateleira, cada disco na prateleira, e dentro do disco, cada faixa como sendo uma música. Então essa é a ideia. Então eu vou criar aqui o discografia igual Domingo, vírgula, Caetano. Certo? Ficou claro? E assim vai. Porque aí eu poderia pegar, e aí eu criei a discografia, na verdade eu vou chamar discografia do Caetano. Certo? Aí eu poderia fazer a mesma coisa e criar a discografia da Anitta. E fazer essa mesma estrutura. Aí eu poderia criar uma prateleira de prateleiras e falar assim, discografias. E aí eu coloco a discografia do Caetano e a discografia da Anitta. E aí fica um array de array de array. Aí eu poderia criar uma outra coisa que é bibliografias. E aí eu colocaria uma prateleira que tem as bibliografias e as discografias. Né? E aí eu posso colocar, tipo, sei lá, biblioteca. E aí eu crio várias bibliotecas e aí eu coloco dentro de cada biblioteca as bibliografias e as discografias. Aí depois eu posso colocar, sei lá, cidade. Aí é a cidade que tem as bibliotecas e assim vai. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente coloca uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, porque a gente faz isso na vida. Né? Isso, aí vamos lá na pergunta, voltamos na pergunta. Agora eu quero acessar o elemento tal, 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 tal. Lembra do meu armário 2? Que deve estar aqui, talvez já tenha se perdido, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Não, já se perdeu. Mas eu tenho ele... já se perdeu. Armário 2, armário igual... vamos lá. 1, 2, aí tinha tipo 2, 3, 4. Assim, né? É isso. O que é isso aqui? É um armário que tem duas posições. Na primeira posição tem um, e na segunda posição tem outro armário. Na segunda posição tem um outro armário que tem duas posições. Na primeira posição tem o 2, e na segunda posição tem um outro armário que tem duas posições. E nesse último armário, dentro do armário, tem duas posições, sendo que na primeira tem o 3 e na segunda tem o 4. Tudo bem? Deu para entender? Deu. Tem alguém ainda perdido? Nossa, que bom. O vírgula vai Na verdade, é a mesma estrutura das faixas dentro do computador, né? A faixa tem... Isso! A pasta dentro do pasta, da pasta, da pasta, da pasta. Então, para você implementar um programa que faça pastas, você pode usar arrays. Né? Por exemplo. Sim, é isso mesmo. Boa ideia. Então tá. Então eu tenho aqui... E aí agora eu quero acessar, por exemplo, eu quero acessar esse elemento aqui. Como é que eu faço isso aqui? Eu venho no meu armário e acesso. Bom, esse elemento 3 aqui, na verdade, ele está dentro de um outro armário que está dentro do outro armário. Então primeiro eu tenho que acessar o armário de fora. Né? Então eu estou no armarião lá. Né? Qual é o elemento do armarião que eu quero pegar? O 1, que é o segundo elemento do armário. Então 1. Peguei. Aí ele me retornou isso aqui, que é o armário de dentro do armário. Aí nesse armário dentro do armário, eu quero pegar o armário, que está na segunda posição. Certo? Então como é que eu faço para pegar a segunda posição? 1. Certo? E aí dentro desse armário que está dentro do armário, eu quero pegar o primeiro elemento. Como é que eu faço? 0. Vai navegando pelos índices, exatamente. Exatamente. E para mudar, simplesmente eu posso atribuir, por exemplo, igual a 7. E aí, armário. Agora aquele cara não é mais o... Então, para alterar, você tem que estar dentro
você altera. Então agora vamos fazer o que viemos fazer. Ok? O que viemos fazer aqui? Eu tinha um objeto, não era nem armário, é um objeto. É que o objeto também é um armário, né? Veja, só que a diferença é em que no array, as prateleiras, para eu acessar a prateleira do armário, eu tenho que dizer o número da prateleira. No objeto, eu não dou o número da prateleira, eu dou o nome da prateleira. Mas para todos os efeitos é a mesma coisa, certo? Aquilo que são as keys. Que são as chaves. Então quando eu faço assim, sei lá, armário legal. Agora não é armário 2, é armário legal. Na posição, na prateleira cujo nome é A, eu tenho Daniel. E na prateleira cujo nome é B, eu tenho Rafael. E na prateleira C, eu tenho o Gabriel. Não tem problema. Na prateleira D, eu posso colocar o Manuel. Certo? Na prateleira, eu posso colocar o Emanuel. Na prateleira F, eu posso colocar o Samuel. Na prateleira G, eu posso colocar o Micael. Idade. Então aí eu tô pensando assim, então quer dizer que eu quero representar pessoas. Ok, então eu vou mudar um pouco a minha representação, porque do jeito que está agora, cada valor dentro desse objeto é simplesmente uma string que é um nome. Né? E o que eu quero fazer é ter uma estrutura um pouco mais complexa, que tenha o nome e a idade. Então eu mudo um pouco o jeito que eu escrevo e crio essa estrutura. Né? Sei lá, pessoa 1 igual, aí eu coloco nome, Daniel, idade, que é a minha idade real, 23. Daniel, mas eu poderia fazer no armário legal por array, tipo A igual um array com Daniel, vírgula, idade. Poderia fazer, tipo, um array que tem Daniel, vírgula e a idade? Poderia. Opa, não era isso que eu queria. Aqui, né? Pera, deixa eu limpar aqui pra... cadê? Botar um array que tenha Daniel, vírgula 30. Agora é verdade. Poderia. Por que isso daí dá pra fazer? Agora, qual que é o problema disso? O problema é que, assim, eu tenho um array e assim, é um número que tá lá. 30 não tem nenhum significado, entendeu? Você pode até saber, eu sei que o segundo número do array é a idade e o primeiro é o nome. Mas não é tão informativo e tão claro no seu código quanto você dizer, esse é o nome, isso é a idade. E se fizer um objeto dentro do objeto? Pode fazer, não tem problema. Essa seria a ideia. É o que eu estava fazendo antes. Só que eu estava primeiro criando o objeto que ia dentro do objeto para colocar ele lá dentro. Mas poderia fazer direto aqui. Né? Nome, Daniel, idade, 30 anos. Poderia fazer isso. Esse é o jeito legal de fazer. Então é assim que a gente faz. Eu coloquei um objeto dentro do objeto. Ficou confuso? Lembra da ideia do array dentro do array do array? Funciona igual para objeto. Então aqui eu tenho um armário que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prateleiras. Na primeira prateleira, eu tenho um outro armário que tem 2 prateleiras. Uma cuja etiqueta é nome e a outra cuja etiqueta é idade. E aí, o que tem dentro de cada uma dessas prateleiras? Na prateleira nome tem uma string Daniel e na prateleira idade tem uma string 30. Mesmo conceito. A única diferença é que no array a prateleira é sempre um número. Para você chegar na prateleira você vai sempre usar um número. E no objeto, para chegar na prateleira, você vai usar a referência, né? Então se eu colocar armário legal. Primeiro eu tenho que acessar o A. Aí eu acessei, né? Porque agora o nome da prateleira não é mais um índice, e sim um label, uma string.
O que é muito mais informativo. Tudo bem que eu usei uma informação, né? A não é tão informativo assim. A, B, C, D, né? É tão burro quanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas poderia ser alguma coisa mais significativa. Como é, por exemplo, nome. Eu sei que eu estou falando do nome. E aí você sempre usa a palavra-chave. Você sempre usa a palavra-chave, que é o nome da prateleira. Ao invés do index, que seria no array, você usa Isso, no array você usa um número, no objeto você usa a palavra-chave. Que ela é mais legal do que o número, porque eu já sei o que tem lá dentro. Ou eu já sei o que eu espero que esteja lá dentro. Certo? Então, aquele objeto lá que eu tinha criado inicialmente... Cadê aquele... Caetano ainda está aqui? Ó. Caetano. Certo? Ele é um array. Vamos mudar isso. Vamos mudar ele. Limpa pra ficar mais pra cima. Vou limpar. Tá limpo. Então vamos lá. Disco 1. Disco 1. Do Caetano. Qual que é o disco 1 do Caetano? Domingo. Então vou colocar assim. Título. Domingo. Né? E aí eu coloco músicas. E aí eu posso criar um array que tenha as músicas. Sei lá, música... Vocês lembram? música 1, música 2. Né? Não lembro qual que é. Cadê? Aí já é do... Esse é o outro, né? Aqui, ó. Coração Vagabundo. E um dia. Coração Vagabundo e um dia. Coração e um dia. Certo? Opa, ai. Peraí, o que ele falou? Você não fechou a... Faltou fechar aqui. Pronto. Isso. Então vamos lá. Disco 1 do Caetano. É esse aqui. Disco 2 do Caetano. Vamos lá. Título. Caetano. Músicas. Tropicália. Clarice. Opa, fechou, fechou. Tá certo? Então agora eu tenho dois discos. Disco 1 do Caetano, que ele é um objeto. Então se eu quiser saber quais são as músicas do disco 1 do Caetano, como é que eu faço? Entre parênteses 1. Entre parênteses, Não, é música. Entre quadradinho. quadradinho. Música. Música, música. Assim? Não, Com S. Certo? Ou então ponto. Assim, né? Sem asa. Por quê? Porque sim. Essa é a melhor resposta. Porque sim. porque dá certo. Porque sim. Então, dos dois jeitos eu acesso. Então é isso. Essa é a vantagem. Eu estou dizendo que eu quero acessar a prateleira músicas do armário disco 1 do Caetano. Certo? Aí eu quero colocar todos esses discos numa... Na mesma prateleira. Num outro armário. Quero colocar todos os discos do Caetano num armário, que pode ser um array. Disco 1 do Caetano, disco 2 do Caetano, né? E aí eu coloco discografia do Caetano igual... Não vai funcionar porque tava desco no lugar de disco 2. Desco? Aham. Tá bom. Ok. Mas quando que Eu erro de propósito para vocês ficarem atentas, tá? Mas quando que eu sei que é melhor usar array ou objeto? Tipo, nesse caso. Alguém tem alguma ideia? Quando é melhor usar array e quando é melhor usar objeto? A objeto seria quando você quer mais detalhes. Em geral, o array é quando você quer uma coisa que seja sequencial. Então, assim, se é algo que vai ter uma sequência, que você vai precisar acessar de forma sequencial, o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, é array. Se não existe essa sequência, se não faz sentido ter uma sequência, por exemplo, alunas da sala de aula da laboratória. Vou fazer uma lista de alunas. Coloco num array. Certo? Lista de supermercado. Normalmente assim, é lista. O próprio nome já diz. É uma lista. Se for uma lista, é um array. Se não for uma lista, aí não é array. Meio que no array você usa quando você quer, tipo,
passar certinho Numa ordem. no objeto. É meio, cara, eu quero usar tal coisa aleatoriamente, assim. Quero colocar coisas aleatórias. Propriedades que eu vou inventar na hora que eu quiser. Certo? Então, assim como, por exemplo, no Cypher, que eu preciso das letras e dos códigos das letras numa sequência certa, é melhor usar o array. Exatamente. Se você precisa de uma sequência certa, é melhor usar um array. Na verdade, a string por trás do pano, ela é um array de caracteres. Né? A própria string, quando eu escrevo Daniel, na verdade, o que o JavaScript está fazendo lá por trás dos panos, sem eu ver, é criando um array onde cada posição do array é uma letrinha. Tanto que vocês conseguem fazer o tal do split lá e achar esse array, né? Ele tem isso aqui. Você pode fazer um for of de uma string e ele retorna um array com todas as letrinhas desse string, né? Uma string nada mais é do que um array de caracteres. Certo? Então vamos lá, agora a gente vai resolver. Então eu tenho lá o meu objeto, desculpa ter acabado com o lanche de vocês. Tenho lá o meu objeto A, que tem a propriedade B, e eu tenho o C, que tem a propriedade D. Mas está muito chato assim, então vamos chamar de disco 1 do Caetano. Certo? Aí eu quero transformar o disco 1 do Caetano numa outra estrutura. Por que eu estou fazendo isso? Não, é só um exercício, tá? Aí isso não serve para nada mesmo. Mas serve para a gente pensar sobre o exercício. Menos do que o resultado final não vai servir para nada. O jeito certo de ter essa estrutura é assim mesmo. Mas eu vou querer ter essa estrutura dessa outra forma, onde eu tenho um array que tem o título, domingo, vírgula, músicas, vírgula, e as músicas do Caetano aqui. Tá? Eu não vou colocar. Tá? Que na verdade é umas... É isso. Tá? Eu quero transformar essa estrutura nessa estrutura aqui. Eu tenho tudo que eu preciso, todas as funções que eu preciso para fazer isso. Né? Todas as informações que eu preciso. Temos tudo que a gente precisa. Como é que eu faço isso? Vou criar uma função. Como era o nome da função? Não lembro o nome. Vou inventar aqui. Function organizar. Boa. Ela vai receber o que de parâmetro? Não. Ela vai receber um objeto. Ela vai receber qualquer coisa. Ela é uma função genérica. Eu quero depois passar o disco 2 do Caetano e ela tem que funcionar também. Ela vai receber um parâmetro, que é um objeto. Exatamente. Vai receber um objeto. O que é esse objeto? Não sei, não importa. Pode ser qualquer objeto. E ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todas as prateleiras dos objetos e vai transformar ela num array. E esse array vai ter a seguinte característica. A primeira prateleira, ou seja, vai transformar no armário. Vai pegar um armário e vai transformar num outro armário. E eles são um pouco diferentes. O armário 1, que é o armário que vai chegar, o armário que é o parâmetro, a entrada da função, o argumento da função, que eu vou chamar de objeto, qual é a característica desse armário? Ele é um armário que tem prateleiras que eu acesso via label, né? Então eu tenho um armário que tem uma prateleira que chama título e tem o conteúdo dessa prateleira. Tem uma prateleira que chama músicas e tem o conteúdo dessa prateleira. Ou poderia ser um outro armário que tem uma prateleira cujo nome é banana, né? Gatinho, e o conteúdo, sei lá, o que for. E aí, o que ele vai fazer com esse armário? Ele vai transformar num outro armário. E esse outro armário ele é um pouquinho diferente. Ele é um armário que vai pegar o seguinte, ele vai pegar cada prateleira desse armário original e vai transformar num armário com duas coisas. Com duas prateleiras. Na prateleira 0, ele vai colocar o nome da prateleira do outro armário, da propriedade do outro armário, e na segunda posição, ele vai colocar o valor do que tinha naquela prateleira.
Então é isso que ele está fazendo aqui. Ele transformou esse armário que tinha 2 prateleiras com 2 labels, com 2 etiquetas, num armário que tem também 2 prateleiras, só que a primeira prateleira ela tem 2 elementos. O primeiro elemento é o nome da prateleira original e o segundo elemento é o conteúdo que tinha na prateleira cujo nome está aqui na primeira posição. Oi? No armário de cima, eu acesso as prateleiras usando o jeito de objeto, que é com o nome da prateleira. No armário de baixo, eu não consigo mais acessar as prateleiras usando o nome. Eu acesso a prateleira usando o array, ou 0, 1, né, os índices. Certo? Então, esse aqui, ó, seria o resultado. Resultado esperado. É isso aqui. Então, no disco 1 do Caetano, para eu acessar o título, eu simplesmente coloco disco 1 do Caetano.título. No armário transformado, para eu acessar o título, eu tenho que pegar na posição 0, na posição 1. Oi? O resultado esperado é um array, não é? É um array, ou seja, é um armário. E esse armário tem 2 armários. Tem 2 armários dentro do armário. Olha esse armário aqui, ó. Título, domingo, músicas, e aí o nome das músicas. Lembra daquele exemplo que eu dei? Que tinha 2, 3, que tinha 4, 5. Um armário dentro do armário dentro do armário. Vou colocando coisas dentro de coisas. Pasta, que dentro tem uma pasta, e dentro da pasta tem outra pasta, e assim vai. Colocar só colchete 1 não resolveria, não? Se eu colocar colchete 1, ele vai retornar a segunda prateleira do armário. Ah, então tem que ser o 0 para entender que é o primeiro. Entendeu? O que é o colchete 0? Oi? O 0 é o primeiro armário que está dentro do armário. O 1 é o segundo armário que está dentro do armário. Entendeu? Aí eu quero saber o nome da prateleira no segundo armário. Então eu coloco 0. Aí ele vai retornar músicas. Se eu quiser saber o conteúdo, então ele vai ficar assim. Que confunde. Então pensa assim. Então quando confundir, vai devagar. Usa só um índice e vê o que ele vai retornar. Então assim, eu tenho um array que tem vários arrays dentro do array. Né? Ou, por exemplo, isso aqui, né? Meu array. 1, 2, 1, sei lá, 2, 3. Aqui eu posso colocar mais uma coisa assim. 5, 6. Né? Parece uma coisa maluca aqui, ó. Deixa eu zerar aqui pra vocês verem. Meu array. Ó, super confuso. Como é que eu acesso esse 6 aqui? Putz, não sei. Então começa devagar. O que tem na posição 0 do meu array? O que tem na posição 0 do meu array? 1. E o que tem na posição 1 do meu array? Um array. Certo? E o que tem na posição 1 do meu array? E o que tem na posição 2 do meu array? Nada? 3, 5, 6, quem dá mais? Não tem nada. Certo? Então na posição 1 tem tudo isso aqui. E o que tem na posição 0 da posição 1? 2. E o que tem na posição 1? 3. E o que tem na posição 2? 5, 6. 5 e 6. Certo? E o que tem na posição 0 da posição 1 da posição 2? 5. Entendeu? Então, quando você tiver muitos, né, abre primeiro, acessa só o primeiro. Aí vê o que tem lá dentro. Aí você vai entendendo que ele está entrando. Está entrando. E assim vai. Então, no fundo, o resultado esperado segue essa mesma lógica.
certo? O que tem na posição 0 do resultado esperado? Título. O título e o domingo. O que tem na posição 1? Músicas. E o que tem na posição 2? Nada. E o que tem na posição menos 2? E o que tem na posição menos 1? Muito bem. E o que tem na posição menos 0? Menos 0 é 0, hein? Lembra disso. Tá bom. Mas embora... Ó, no JavaScript tem umas coisas estranhas, tá? Às vezes ele faz umas coisas que surpreendem a gente, tá? Eu confesso que eu não sabia o que ia acontecer aqui. É. Os testes antes da gente entrar, na verdade. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê meu objeto lá? Não me perdi. Disco 1 do Caetano. Tá? Eu tenho essa estrutura. E eu quero transformar naquela outra estrutura. Como é que eu faço? Function. Como que é? Transforma, que eu não lembro o nome dela. Objeto. Tava organizar. Ele não gosta, né, dessa estrutura aqui. Eu vou fazer ele fora, depois eu copio e colo, tá? Não, você não fechou o final da foto. Não fechei, não, é porque eu não queria fechar mesmo. Eu queria fazer ela junto com vocês aqui. Aí não gosta disso. Não gosta, né? Ah, não, ele, assim dá certo, ó. É só usar um. Ah, tipo, eu vou ter que usar um editor. Ah, vou fazer aqui, ó. Boa. Parece que serve esse negócio, né? Então. Tardado. Vamos lá. Então tá. Transforma o objeto. Agora vai, hein? Agora vai. O que eu quero fazer? Eu quero pegar todas as chaves. Eu quero pegar todas as labels, né? Todos os nomes das propriedades desse objeto. Porque, lembra, esses nomes vão ser o quê? As primeiras posições daqueles arrayzinhos dentro do array grande. Certo? Então, como é que eu faço para pegar todos os nomes de todas as prateleiras de um objeto? Alguém sabe? Quem estudou? Levanta a mão. Eu tenho um objeto. Eu quero saber todos os nomes de todas as propriedades de um objeto. Oi? Eu vi. Fala mais alto. Object.keys. Object.keys. Keys não é keys de beijo, gente. É keys de chaves. Tá? Ó, não é keys assim, ó. Isso aí não dá certo. Keys da undefined. É keys. Fala igual, mas não é a mesma coisa. Qual que é a diferença do keys pro aquele get on property? Putz, não faço a menor ideia. Não sei. Descobre e me fala. Object.keys do disco 1 do Caetano. Ok? Tá ali, ó. Só funciona se eu escrever keys, não key. Ah, é. Sim. Tem que ser assim. Keys. Not a function. Ok? É só ser numerado. Object.keys. Disco 1 do Caetano, ele vai me retornar um array. Olha que legal. Ele me retornou um array só com todas as chaves. Todos os nomes de todas as prateleiras. Legal. É o começo. Já é um bom começo. Né? Então, vou chamar aqui de... bom, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero... Eu vou criar meu resultado aqui, tá? Var resultado igual... Vou colocar vazio. Vou começar com nada, certo? Sem ponto e vírgula, que eu não gosto de ponto e vírgula. E aí, bom... Eu vou iterar por esses nomes. Porque o que eu tenho que fazer é construir esse resultado. Na primeira posição do resultado, eu vou colocar um array. E nesse array vai ter, na primeira posição, o nome da propriedade, e na segunda posição, o valor da propriedade naquele objeto que veio. Certo? Então, for, né? For na veia. For. O quê?
sei lá, propriedade of object.keys objeto. Você botou objeto. Ah, tá. Ok? Aham, não? Bugou? É que a gente não usa muito for off. Vocês não usam o for off, né? Mas o for off é tão assim, ó, gente. Usa o for off, ó. For off, ó. Então, continua fazendo for Ah, off. tá bom, vocês querem fazer daquele jeito chato pra cá. Let i igual, vou fazer os dois. Let i igual a 0 e menor do que objeto, ponto length, E essa vírgula, raiva da voz desse for? i mais, aí, propriedade igual, não é objeto, desculpa, é object.keys, né? Ó, ponto, object.keys.length, aí, object, i. Nossa, muito código. Pelo amor de Deus. Pronto, Senti uma dor no coração aí. olha lá. É isso. O que está escrito aqui em cima é igual ao que está escrito aqui embaixo. Não mudou nada. Né? Eu poderia pegar isso aqui e jogar num lugar aqui em cima, né? Pra ficar, vai, tudo bem. Pra ficar, vou dar uma melhorada no meu código. Chaves, sei lá, igual a object.keys. Ok? E aí eu boto aqui chaves. Não é o Chaves do Chaves. É o Chaves. Adoro Chaves. Quem gosta de Chaves aqui? Eu adoro Chaves. Chaves é demais. Amo Chaves. Ô, Daniel, nessa parte de baixo, em que momento é que ele tá vendo o tamanho de chaves? Oi? Da forma que tá escrito embaixo. Ah. Em que momento aí ele tá vendo o tamanho? Então, ele faz lindamente automaticamente. Não precisa, porque eu não preciso saber do tamanho. Eu não quero saber o tamanho desse negócio, eu só quero pegar cada elemento dele. Eu usei o tamanho para pegar cada elemento dele. Mas se a linguagem já me oferece um jeito de pegar cada elemento dele sem saber o tamanho, para que eu preciso saber do tamanho? Ok? Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Ali no for off, onde está o object keys, eu posso botar Pode, chaves. pode botar chaves também. Mas eu só criei as chaves aqui porque eu precisei usar ela 2 vezes aqui. Nesse código de baixo eu só ia usar uma vez e nunca mais. Então eu acabei nem... Fica mais prático, então. Ficou direto ali. Mas poderia usar as chaves para simplificar, né? Por que às vezes eu ponho um ponto e vírgula, às vezes eu não ponho? Ok. Então... Por quê? Então. Cara, sei, pergunta pro cara que fez o JavaScript. Não tem. É assim, a linguagem foi definida assim. Aí no começo tinha que ter, aí depois fala assim, não, ponto e vírgula é coisa ultrapassada no tempo, vamos tirar. Aí tiraram, mas continuou funcionando porque você tinha um código que tinha funcionando, então tem que manter os dois, e aí virou uma confusão. Eu acho o ponto e vírgula que ele só fica sujando o código. Então, idealmente, não teria que ter ponto e vírgula em lugar nenhum. E 99,9% das vezes vai funcionar sem o ponto e vírgula. Não esse ponto e vírgula aqui, ele faz sentido, porque ele está dizendo, né, uma estrutura. Agora, o ponto e vírgula no final de cada linha é que para mim não faz muito sentido. Tá? Então, tem ponto e vírgulas e ponto e vírgulas, tá, gente? Não é qualquer ponto e vírgula. Ok, então, terminando. Praticamente terminamos o exercício. O que falta agora? Retornar o resultado. Meu resultado é o quê? O que eu vou colocar no resultado? Propriedade. Todas as propriedades, né? Os nomes. Todos os nomes da propriedade, mas também todos os valores. Lembra? Os nomes e as propriedades. Ali, ó, olha o resultado esperado. Lembra como é que ele era? Ele é um array que tem o nome da propriedade, é um arrayzão que é esse arrayzão que eu criei aqui, ó. Comecei com ele vazio e vou começar a inserir os elementos. Então, na primeira posição desse resultado, eu vou colocar o título
e o valor da propriedade título nesse objeto. Na segunda posição eu vou colocar músicas e na segunda posição da segunda posição eu vou colocar as músicas, né, do objeto. E assim vai. Então seria object keys e propriedades? Então aqui eu tenho todas as propriedades. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui, ó. Eu tenho as chaves aqui, ó. Opa, não gostou? Ah, é porque eu não tenho o objeto ainda, né? Ah, o meu objeto, na verdade, chama disco 1 do Caetano. Chaves. Tá? Então, assim que eu tenho as chaves. Ah, eu já tinha feito aqui em cima, né? Tá, então agora eu tenho as chaves. Olá, gente, estamos lá, estamos quase lá. O que eu faço agora? O que é o resultado? Lembram do que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo? Recapitulem. Transformar aqueles objetos. Transformar um objeto num array. Num array especial, onde cada posição desse array vai ter um arrayzinho. E esse arrayzinho vai ser o nome de uma propriedade do objeto e o valor dessa propriedade. O que eu estou fazendo aqui? Tá, mas que eu tô... Então, vamos recapitular. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função, certo? O que essa função faz? Qual que é o parâmetro que essa função recebe? Objeto. Função que recebe um parâmetro, chamado objeto. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar esse objeto, vai pegar cada propriedade desse objeto e vai colocar num array. Esse array que vai ser o resultado. Só que vai ser um array especial, onde cada posição vai ser o par. Nome da propriedade, valor da propriedade. Nome da propriedade, valor da propriedade. O que essa função faz? Ela transforma o objeto em array. Transforma um objeto em array. Mas como que é esse array? É a caixinha dentro da caixinha. Hum. Caixinha com duas caixinhas. E o que tem dentro da caixa pequena? Os dados, no caso, as músicas e... O que tem na primeira posição da caixinha pequena? A etiqueta. A etiqueta. A etiqueta. E o que tem na segunda posição? Propriedade. O valor da etiqueta no objeto original. O que eu estou fazendo aqui? Mágico. Criando uma função. O que essa função faz? O que é uma função? O que é uma função? O que é função, gente? Oi? Um conjunto de tarefas. Sim, exatamente. E é um conjunto de é só um conjunto de comandos. E quais são? E como esse conjunto de comandos ele tem uma característica especial. Ele recebe alguma coisa e transforma em outra. Função, lembra da matemática? Função, f de x igual não sei o que lá. O que é f de x igual? Olha só, vamos voltar. Nossa, eu saí da engenharia só pra isso. Ó, vou escrever bem rapidinho aqui, ó. Vocês já vão pegar o lanche de vocês. Já acabei com o lanche de vocês. Eu tenho uma reunião 3h30, ó. Já f de x igual a x ao quadrado. O que é o f? É uma função. É uma função que recebe x e devolve x ao quadrado. O que é f de x igual a x mais 7? É uma função que recebe x e devolve x mais 7. Certo? F de x igual a f... Ops, desculpa. F de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo?
que é f de x? É uma função que recebe um x e devolve x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Certo? O que é isso aqui? O que é transforma? Transforma de x. Transforma de x. O que é o transforma de x? É uma função que recebe x e devolve uma outra coisa que tem a ver com x, né? Esse x é um objeto, então aqui, nesse caso, o x é um número, tá? Aqui, no meu caso, o x não é um número, ele é um objeto. E ele é um objeto que tem propriedades. Então, esse transforma x vai transformar o x, que é um objeto, num array. E esse array, né, então, deixa eu abrir o x aqui. Putz, deixa eu... Dá pra ler? Dá pra ler? Dá? Certo? O meu x, ele é... Nossa, que chave linda que eu fiz aqui. X, ele tem uma propriedade, chama A, ou um diz, qualquer coisa do tipo, e o valor é 2. Certo? Esse é o meu x. Eu vou transformar ele numa outra coisa, que vai ser do tipo assim. Um array, que vai ter um arrayzinho, que vai ter o A e que vai ter o 2. É só isso que eu estou fazendo. Pegando o x, f de x igual a esse código que eu estou escrevendo aqui, que vai pegar e transformar isso nisso aqui. Só isso. Se o x fosse B7, como seria o f de x, ou transforma x? Seria um array que tem B e 7. Então eu posso passar para o f de x qualquer x. Qualquer que seja o x, né? Viu? Presta atenção. Se eu passar 1 aqui, então assim, f de x igual a x mais 7. Quanto é f de 1? Aqui, ó. Nesse caso aqui. Quanto é f de 1? 8. Certo? Quanto é f de 9? Nesse caso aqui. F de 9. 16. Ou seja, a função ela pode receber qualquer coisa. Que é o tal do x, que a gente fica louco, maluco. Esse é aquele momento que você vê que o negócio que você achava muito inútil na escola faz falta você não ter aprendido. Certo? Então o f de x nada mais é do que uma transformação de x em alguma outra coisa. Eu peguei o x e transformei nisso aqui. Eu peguei um outro x e transformei nisso aqui. Mas todos eles seguem uma característica igual. Né? Todos eles têm essa mesma característica. Cada elemento do resultado vai ser um array, onde o primeiro elemento desse array vai ser o valor da propriedade, e o segundo elemento vai ser o valor da propriedade. Então, se o x fosse A2, B7, como seria o f de x? Um array que tem A2, B7. A gente falou, pedindo para retornar resultado, já vai ser isso? Deu para entender o que é uma função? Sim. Entra alguma coisa, transforma, sai alguma coisa daquela coisa que veio transformada. Né? Se eu fizer f de x igual a 9, é uma função, não é? O que essa função faz? Ela transforma qualquer coisa em 9. Qualquer coisa que você mandar para ela, ela vai transformar em 9. Não é maravilhoso? Né? Se eu fizer assim, ó, f de x igual a ouro. Acabamos de criar uma função que transforma tudo em ouro. Podia ser real, assim. Não é? Não é maravilhoso? Ter uma função que possa transformar qualquer coisa em ouro? Cria essa função pra gente. Tá aqui, ó, tá criada. Não, mas cria real, assim. Tipo, sei lá, botar uma mesa e ela virar de ouro. Né? Então tá, foi.
Vou deixar aqui desenhado. Vou voltar aqui pro código. Vamos voltar pro código. Função, ó, tenho 5 minutos para entrar na reunião, mas eu volto depois, se for precisar. Como que era o nome dessa aula mesmo? Desafios de código, né? Desafio de objetos, olha lá. Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tá aprendendo bastante. Que bom. Tá bom. Onde estávamos? O que eu tenho até agora? Eu tenho todos os nomes, certo? Então lembra aqui, ó. Eu tenho um objeto e eu já tenho todas as chaves. Eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho uma lista com todos os nomes. Certo? Então aqui, as chaves. Certo? Aí eu vou pegar cada uma dessas chaves e vou colocar dentro do meu resultado. Tá? Vou fazer um for. Né? Na primeira iteração eu vou pegar a primeira chave e colocar no meu resultado. Vou pegar a segunda chave e colocar no meu resultado. Então como é que eu faço isso? Resultado ponto push. Push, né? Pode ser assim. Certo? Ou posso fazer assim também. Resultado i também funciona, tá? O push é melhor. Sim, então tem que ter um var aqui. Obrigado. É que o JavaScript, ele deixa você fazer assim, também funciona. Deixa eu perguntar, você é bem permissivo. Ele é bem promíscuo. Oi? Pode colocar no for off. Aliás, é melhor, ele é legal. O push é legal porque justamente você não precisa saber que posição que eu tô. Push vai sempre colocar no final. Então, independente do tamanho do array. Então, a vantagem dele é... Vou fazer no for off também. Então, mas o que eu vou colocar no elemento? O que eu vou colocar em cada posição do meu resultado? Um arrayzinho, lembra? Eu vou colocar um arrayzinho que tem duas coisas. Certo? Na primeira posição é o quê? A propriedade. Certo? Propriedade. E na segunda posição? O valor da propriedade no objeto. Certo? Como é que eu acesso o valor de uma propriedade no objeto? Pelo label, né? Índice label. Objeto, nossa, virei espanhol agora. Objeto na propriedade. Eu não entendi bugou. o que é propriedade aqui. A propriedade é a chave na posição i. Ah, tá. Entendeu? Eu tô iterando pelas É que tá chaves. escrito chaves, eu penso no chaves. Então, a propriedade na primeira iteração é a primeira chave. Na segunda iteração é a segunda chave. Na verdade, eu vou até mudar o nome, vou chamar de chave, tá? A chave. Eu vou até mudar aqui, ó. Chave das chaves. Né? Fica mais claro. Chaves, eu tô falando de todas as chaves. Chave, eu tô falando de uma chave específica. Ok? Aqui muda também, né? Objeto. O objeto, lembra? O objeto é isso aqui, ó. Na hora que eu faço objeto, chave, a chave é o A. Então o objeto A é o 2. Entendeu? O objeto é isso aqui. É o objeto daquela chave. Exatamente. Quando eu falo objeto, chaves, chave. Nossa, menos chave. Objeto na posição, ou armário, na prateleira. Ele me retorna o valor daquela propriedade. Certo? E aí eu vou colocar isso no meu resultado. Como seria no for off? Mesma coisa, né? Não muda nada. É o mesmo código. Certo? E aí no final, return resultado. Isso não tem que ser dentro do for? O quê? Ou return? O return? Não, porque o for, primeiro eu tenho que inserir todo mundo. E aí, depois que eu terminei de inserir todo mundo, eu retorno o arrayzão. No for off não precisa daquele chave igual. Não preciso, porque o for off faz justamente isso. Tá. Né? Então, esse código aqui, É aquela... aliás, desculpa, essas 4 linhas aqui são equivalentes a essas linhas aqui. Tá? É a mesma coisa. Tanto que eu vou ter que comentar uma delas para funcionar a função.
Eu deixei as duas possibilidades pra... E é isso. Acabou. Faltou 11 minutos, mas a gente fez. Cara, vamos ver se funcionou, né? Você poderia fazer testes, né? Mas vamos lá. Vou executar aqui pra ele ter a coisa definida. Aí rodou. Aí... Deixa eu ver se ainda tem minhas variáveis ou se eu perdi elas. Disco 1 do Caetano. Perdi. Perdi. Disco 1 do Caetano. Tá aqui. Disco 2 do Caetano. Então, se eu chamar deixa eu limpar aqui. Transforma. Disco 1 do Caetano. Desco, né? É disco 2. Desco 2. Nossa, desculpa. Olha lá. Parece mágica? Não, espera que tá tudo verde e... Deixa eu aumentar. Quer que eu aumente a letra? Não, pera, tá bom, ajudou. Esse parênteses aqui do início e aquele do final. É porque lembra, a propriedade músicas, ela é um array também, né? O que confunde um pouco é isso, né? Porque Não, eu tenho... Na verdade, são uns palitinhos e muita coisa, eu tenho um pouco de dislexia. Ó, é um array que tem como primeira posição... Isso aqui é um só. Isso aqui é um, e esse aqui é outro. Que tem outro array dentro, porque no caso o valor da propriedade músicas é um array. Mas poderia ser um número, poderia ser qualquer coisa. É difícil, mas é fácil. Exatamente. É difícil, mas é fácil. Ó,